Seja bem-vindo, alma querida. Hoje, convido você a fechar os olhos e permitir que sua mente descanse enquanto caminhamos juntos por uma história sagrada, até os campos silenciosos de um tempo antigo, onde o céu ainda não conhecia o som da chuva e os homens, esquecidos de Deus, caminhavam entre sombras e vontades próprias, como folhas secas ao vento. Antes de começarmos, gostaria de saber de onde você está me ouvindo e que horas são aí. Deixe nos comentários. É uma bênção ver como tantas almas se reúnem aqui, em paz, para essas caminhadas com Deus. E se essa narrativa tocar o seu coração, um clique silencioso no botão de inscrever-se será como um amém, sussurrado entre amigos da fé. Talvez agora você esteja deitado, buscando silêncio e aconchego. Talvez o dia tenha sido longo, ou as lembranças tenham pesado mais do que o corpo pode carregar. Em noites assim, o coração parece procurar um abrigo que não se vê, um som que acalme sem invadir. E é nesse sussurro de fé que a palavra nos encontra. Imagine por um instante o mundo envolto por um silêncio denso, mas não sereno. Um silêncio pesado, como o que antecede uma tempestade. Não era o silêncio de paz, mas de esquecimento. Os homens falavam alto, construíam seus caminhos, mas não escutavam mais a voz do céu. E o céu também já não respondia como antes. Gênesis 6 nos leva a esse tempo. Um mundo corrompido, onde cada pensamento, cada intenção parecia escapar da luz e se perder em sombras. Era um tempo de corações duros, de egoísmo espalhado como poeira sobre a terra. E nesse cenário de desordem, o coração de Deus entristeceu-se, como um pai que vê seus filhos se afastando para nunca mais voltar. Mas em meio a esse caos, em meio a tantos nomes esquecidos, havia um homem, Noé. Ele caminhava de maneira diferente. Seus pés pisavam a mesma terra que os outros, mas sua alma ainda se voltava para cima. A Bíblia o chama de justo. Mas o que é ser justo num mundo cego? Talvez seja apenas continuar orando quando ninguém mais ora. Continuar crendo quando o céu parece mudo. Continuar construindo, mesmo sem entender o porquê. É sobre isso que vamos caminhar juntos hoje, o projeto da Arca. Não apenas como uma construção de madeira, mas como um suspiro divino entre as ruínas humanas. Como uma resposta silenciosa de Deus para quem ainda escuta em segredo. Um abrigo, uma promessa, um ventre sagrado em meio ao juízo. Enquanto a noite avança lá fora e o silêncio envolve cada canto do seu quarto, permita que essa história te envolva também. Porque o que aconteceu há milênios, talvez, ainda aconteça aqui dentro, no íntimo da alma que espera, confia e deseja encontrar refúgio. Feche os olhos, se quiser, e caminhe comigo. A madeira ainda não foi cortada. Mas o chamado já começou a ecoar. A noite já se adensou sobre a terra, e o tempo caminha como quem suspira entre uma respiração e outra. Lá fora, talvez o vento murmure entre as folhas, aqui dentro, que o silêncio possa repousar. O chamado de Deus não veio em trovões, nem em sinais grandiosos. Não há descrição de clarões no céu, nem de multidões reunidas. Veio talvez como um sussurro no escuro, como o leve estremecer do coração de Noé, ao perceber que sua vida não seguiria mais como antes. Era um mundo entregue à própria ruína. Homens e mulheres tinham se esquecido da voz que moldou o barro. As cidades cresciam, os negócios floresciam, mas a alma, essa se esvaía. E entre todos, Noé escutava. Escutava com o coração. E então, como quem recebe um segredo sagrado, ele soube. A primeira instrução veio como um traço no espírito: construir uma arca. Uma embarcação imensa, desproporcional, estranha, absurda até. Como construir um abrigo para águas que jamais haviam caído? Que homem ouve tais palavras e as transforma em ação?
Só aquele cujo silêncio está alinhado com o silêncio de Deus. Imagine a manhã em que Noé ergueu o primeiro machado. Talvez houvesse orvalho sobre a relva, talvez o som do galo anunciando um novo dia, mas ali, entre os arbustos, o som da primeira madeira sendo cortada ecoou como uma oração. O início de um projeto divino não começa em altares, mas no íntimo de um coração disposto. A cada lasca, a cada estalo da madeira cedendo, a fé de Noé também se moldava, não pela certeza, mas pela obediência. As pessoas olhavam, comentavam, riam. Como explicar um projeto invisível para uma geração sem fé? Como justificar marteladas que ninguém pediu num chão ainda seco, sob um céu azul e imóvel? Mas Noé não respondeu com palavras. Seu silêncio era mais eloquente do que qualquer discurso. Porque o silêncio de um justo obedece mesmo sem aplaudidores. Ele sabia que a obediência é um altar onde se deposita o medo e se acende a esperança. Você já sentiu esse tipo de chamado? Não aqueles que chegam com holofotes ou aplausos, mas os que se insinuam na alma, num cochicho sagrado entre a dor e a coragem? Às vezes, construir o que Deus manda é também aprender a não explicar o que só o Espírito entende, e seguir, e cortar, e crer. Noé ainda não sabia quantos anos levaria. Ainda não sabia como seria a chuva. Nem mesmo se entenderia o projeto por completo. Mas a primeira madeira ele cortou. Com fé, com mãos trêmulas, com o coração silenciosamente cheio. E a história, a partir dali, começou a tomar forma no invisível. O tempo seguia seu curso e a madeira começava a se acumular, formando lentamente os contornos de algo jamais visto. Não era uma casa, nem um templo, nem um palácio. Era uma embarcação, em meio ao solo firme. Um refúgio para águas que não existiam. Um abrigo contra uma ameaça invisível. O céu continuava claro, imóvel, sem uma nuvem sequer que anunciasse o que viria. Naquele tempo, a terra era regada por umidade que subia do solo. Chuva, como a conhecemos, ainda não havia descido dos céus. Ninguém jamais havia ouvido o som de gotas caindo sobre os telhados. O conceito de dilúvio era tão improvável quanto falar em vento num mundo de vidro. E, ainda assim, Noé continuava. Imagine o silêncio entre uma martelada e outra. O som do esforço da madeira se encaixando, enquanto o mundo à volta seguia seu curso alheio. O céu permanecia calmo, quase zombeteiro em sua ausência de sinais. Mas Noé não precisava de evidências visíveis. Ele tinha algo que o mundo esquecera: fé. Fé. Como uma candeia acesa antes do amanhecer. Fé. Como os olhos de quem espera o invisível. Não porque o entendeu, mas porque o ouviu em segredo. Talvez os vizinhos o observassem com escárnio. Talvez, ao passar por ele, cochichassem entre si: ele enlouqueceu. Talvez seus próprios filhos, em algum momento, tenham hesitado, se perguntando como obedecer a algo tão insólito. Mas havia algo mais forte que a dúvida, a convicção silenciosa de que Deus havia falado. E isso bastava. Noé não pediu sinais, não exigiu provas, não negociou prazos. Ele seguiu construindo. Cada estaca cravada no chão era como uma oração respondida, não porque Deus dissesse mais, mas porque já havia dito o suficiente. Esse tipo de fé não é ruidosa. Não grita para convencer. Ela permanece firme enquanto o mundo espera por evidências. Ela trabalha no invisível, porque já viu com os olhos da alma. E é essa fé que sustenta nos dias secos, nos céus vazios, nas noites em que Deus parece calado. Quantas vezes em sua vida você caminhou assim, sem sinais, sem certezas, apenas com um eco sagrado dentro do peito dizendo: continue. Talvez agora mesmo você esteja nessa travessia, com o céu calmo demais e o coração inquieto demais. Mas a fé não se alimenta de sinais. Ela é, por si, a certeza do que se espera.
e a prova do que ainda não se vê. O céu não chovia, mas Noé sabia, a palavra bastava, e o som da sua obediência era mais forte que o silêncio do céu. E assim, sob um céu que ainda se calava, a arca tomava forma. Não era uma construção qualquer. Deus havia dado instruções específicas, medidas exatas, proporções que pareciam conter mais do que números, como se, dentro de cada palmo de madeira, houvesse uma revelação do próprio coração divino, o comprimento, a largura, a altura. Cada traço parecia uma oração silente entre o Criador e o homem escolhido. 300 côvados de comprimento, 50 de largura, 30 de altura. Mas o que significa obedecer até nas medidas? Em tempos de desordem, quando tudo ao redor parecia agir conforme os próprios desejos, Deus chamava Noé a seguir um plano onde cada detalhe era um ato de confiança. Nada ficou ao acaso. Como se dissesse: neste caos que te cerca, eu serei a ordem. Neste mundo que afunda, eu serei a estrutura. As medidas da arca falam de limites e, paradoxalmente, também de proteção, porque é dentro do limite que nasce o refúgio. A arca não era infinita. Não caberia o mundo todo, nem todos os desejos humanos. Ela caberia o essencial, o necessário para preservar a vida, o sopro, a promessa. A obediência, nesse caso, não restringia, salvava. Quantas vezes buscamos segurança fora dos limites que Deus propõe? Quantas vezes pensamos que liberdade é ausência de estrutura, quando, na verdade, é exatamente o contrário. A estrutura divina é o ventre que nos preserva da destruição. Noé não questiona. Ele mede, ele serra, ele encaixa. Cada medida obedecida é também um altar secreto onde sua vontade é sacrificada. A arca começa a se erguer e, com ela, o testemunho silencioso de que seguir a voz de Deus é, muitas vezes, caminhar dentro de moldes que o mundo não compreende. Havia espaço para respirar, para viver, para esperar. Mas não havia espaço para excessos, para caprichos, para desvio de plano. Tudo foi pensado para suportar as águas, o tempo, o silêncio e o peso da criação. Era um refúgio que exigia forma. E era na forma que repousava a salvação. Talvez, ao martelar cada viga conforme a medida recebida, Noé tenha aprendido algo que não se ensina com palavras. Que Deus não é apenas aquele que chama, é também aquele que estrutura, que guia, que delimita. E que dentro dessas linhas há graça, há cuidado, há vida. A arca, então, não era apenas uma construção, era a forma visível da fé obediente. Era o molde da esperança, esculpido em madeira. Era o abrigo do futuro, talhado na exatidão de um coração que escolheu confiar. A estrutura da arca se erguia diante dos olhos de quem quisesse ver. Feita com mãos humanas, mas conduzida por planos celestes, cada tábua era um testemunho silencioso. Mas mesmo a madeira mais forte precisa de algo mais. Algo que una, algo que vede. Algo que preserve por dentro quando o mundo desaba por fora. E então veio a ordem sagrada, selar com betume. O betume, escuro e espesso, era aplicado nas frestas, nos espaços entre as tábuas, nas junções silenciosas que poderiam, um dia, deixar passar as águas. Era um gesto técnico, talvez comum aos olhos dos construtores, mas profundamente simbólico aos olhos da fé. Porque o betume, nesse contexto, não era apenas proteção, era graça. Aquela substância escura preenchia os vazios que a madeira sozinha não poderia proteger. Ela selava o que era invisível aos olhos apressados. Cuidava dos pequenos espaços onde a ruína poderia se infiltrar. Assim é a ação de Deus na alma dos que confiam. Ele sela o que ninguém vê. Ele cobre as rachaduras que insistem em escapar da nossa vigilância. Quantas vezes também nós somos como aquela estrutura, aparentemente firmes,
mas com frestas imperceptíveis, dores antigas, medos calados, desistências escondidas sob aparência de força. E então vem a mão divina, não para derrubar, mas para selar. Vem com sua graça espessa, escura como a noite, mas densa como o amor. Vem com cuidado, paciência e misericórdia. Ele não nos substitui, ele nos completa. Onde nossa obediência ainda deixa espaços, ele aplica sua unção silenciosa. Talvez Noé tenha parado, um dia, com as mãos sujas de betume, o cheiro forte invadindo as narinas, e pensado: mesmo com tudo que fiz, ainda preciso dele para me preservar. E é assim. Mesmo quando obedecemos, mesmo quando seguimos o plano, há sempre frestas. E é exatamente nelas que Deus opera seus milagres mais profundos. O betume não era visto depois que tudo ficou pronto, mas era ele que impedia o caos de entrar. Era ele que preservava a paz interior, mesmo com o dilúvio do lado de fora. Era ele que selava não só a arca, mas o pacto de confiança entre o Criador e aquele que escolheu crer. Assim, a arca se tornava não apenas abrigo, mas promessa selada. Não apenas madeira e medidas, mas graça que escorre pelas brechas e faz de um objeto humano uma morada do divino. E o som do betume sendo espalhado era como um cântico mudo, um cântico de cuidado, de presença, de amor que preenche o que somos incapazes de selar por conta própria. E os dias seguiam, um após o outro, como as ondas que ainda não haviam vindo, mas que já se faziam pressentir no ar. A arca tomava corpo, não por milagre instantâneo, mas por persistência sagrada. A cada manhã, Noé se levantava. A cada tarde, suas mãos se tornavam extensão de uma obediência que não precisava ser compreendida para ser verdadeira. Não havia espetáculo, não havia plateia. Não havia registros de louvores, discursos ou glórias ao nome do construtor. O que havia era o trabalho, constante, silencioso, sagrado, martelar, medir, carregar, selar, repetir. O som das ferramentas era o único hino que se ouvia entre ele e o céu, e mesmo assim, esse som era oração. Porque quando a alma está voltada a Deus, até o cansaço do corpo se transforma em incenso. A espiritualidade de Noé não era feita de êxtases, mas de fidelidade. Não eram visões constantes, mas repetições confiantes. Não era glória exterior, mas consistência interior. Talvez houvesse dias em que o sol queimava mais forte, dias em que o vento soprava poeira e desânimo, dias em que o peso das tábuas se somava ao peso da solidão, e ainda assim ele seguia. Porque sua fé não dependia de clima, de companhia ou de conforto. Sua fé estava amarrada a uma palavra que Deus havia dito, e isso era suficiente. Quantos de nós buscamos experiências que nos arrebatem? Quantos queremos ouvir vozes, ver sinais, sentir o extraordinário? Mas Deus, muitas vezes, nos convida ao ordinário feito com fé, ao repetir com devoção, ao acordar para servir, ao fazer no silêncio o que parece pequeno, mas que, nas mãos dele, constrói salvação. Cada martelada de Noé era como um versículo escrito com esforço. Cada encaixe de madeira era uma estrofe de salmo sem melodia. Cada respiração ofegante, uma súplica sussurrada entre os dedos de Deus. Era isso que fazia da construção algo mais do que obra. Fazia dela culto. Um culto sem altar visível, mas com um ofertante que entregava não ovelhas, mas sua própria força, seu próprio suor, sua própria constância. Talvez, neste momento, você também esteja construindo algo, uma vida nova. Uma fé reencontrada, um refúgio em meio ao caos. E talvez esteja cansado, mas saiba, aos olhos de Deus, seu esforço silencioso tem som de adoração. Porque o trabalho feito em fé se transforma em oração. E orar, às vezes, é exatamente isso: continuar.
Mesmo quando ninguém vê, mesmo quando ninguém entende, mesmo quando o céu parece tão silencioso quanto as suas lágrimas, Noé seguia, e com ele a arca crescia, como cresce a alma dos que oram com as mãos. Enquanto a arca se erguia dia após dia, algo mais crescia ao redor: o escárnio. Noé não estava escondido. Sua construção era pública, seu esforço visível. O barulho dos instrumentos ecoava pelos campos e com ele cresciam também os cochichos, os risos abafados, os olhares que zombavam do que não compreendiam. A incredulidade é barulhenta, ri alto, aponta o dedo, busca companhia para sua descrença como quem precisa da aprovação dos outros para permanecer onde está. E talvez por isso, a construção da arca tenha se tornado também um palco de provação espiritual. Os vizinhos passavam, observavam a estrutura incomum no meio da terra seca. Perguntavam, ironizavam, debochavam. Como acreditar em algo que os olhos não viam? Como respeitar um homem que se dizia guiado por uma voz invisível? Mas Noé calava-se. Seu silêncio era mais profundo do que as vozes ao redor. Era o silêncio de quem sabe que a obediência não precisa ser explicada. Era o silêncio de quem repousa em algo maior do que a compreensão humana. Era o silêncio dos justos, não por falta de palavras, mas por excesso de fé. Há uma dor silenciosa na incompreensão, uma solidão que não se resolve com companhia, mas com presença interior. E Noé, mesmo rodeado de zombaria, permanecia. Sua fé era mais alta que as vozes que tentavam abafá-la. E cada vez que alguém o ridicularizava, ele respondia com mais uma tábua encaixada, mais um prego batido, mais uma jornada cumprida em silêncio. Quantas vezes o mundo também olha com desdém para os que escolhem viver pela fé? Quantas vezes as decisões mais sagradas parecem loucura aos olhos de quem só crê no visível? Mas Deus vê, Deus escuta, Deus guarda. E o silêncio do justo se transforma em altar, onde o que vale não é ser compreendido, mas ser fiel. Talvez você conheça esse som, o da zombaria que fere, mas não detém, o do julgamento que tenta diminuir o que nasceu do sagrado. Talvez já tenha caminhado entre olhares que não entendem suas escolhas, entre palavras que tentam desmontar sua convicção. Se assim for, lembre-se de Noé. Ele não revidou, não debateu, não tentou convencer ninguém. Ele apenas continuou. Porque quem caminha com Deus não precisa da aprovação dos homens. Noé escutava a zombaria, mas ouvia outra voz por dentro. Uma voz que não gritava, mas sustentava, uma voz que dizia, continue. E às vezes, essa é a única voz que importa. E é nela que o justo se esconde quando o mundo grita. A arca não foi construída em dias, nem em semanas, nem mesmo em poucos meses. Anos se passaram enquanto Noé e sua família trabalhavam sob o mesmo céu que insistia em não chover. O tempo não corria com pressa. Era como um rio espesso e silencioso, moldando a fé do justo, não só pela obediência imediata, mas pela permanência contínua. Porque construir algo para Deus às vezes exige não apenas fé, mas paciência. E essa espera transforma. Cada estação trazia um novo desafio. O calor de verões que castigavam, os ventos frios que atravessavam a pele, a repetição diária que testava a vontade. Mas também havia o amadurecimento invisível, não apenas da arca, mas da alma de quem a construía. A espera não era castigo, era preparação, porque não se trata apenas de estar pronto para o que virá, mas de tornar-se alguém que possa carregar a promessa quando ela enfim chegar. Enquanto Noé edificava com as mãos, Deus o edificava por dentro. Talvez seus músculos se fortalecessem com o trabalho, mas era o espírito que, em silêncio, se tornava firme como as vigas que erguia. O tempo do projeto era também o tempo da transformação. O homem que começou a cortar a primeira madeira não era o mesmo que, anos depois,
fecharia a arca com sua família. Havia mais rugas em sua face, mais calos nas mãos, mas também mais profundidade em sua alma. Quantas vezes queremos que a promessa se cumpra no tempo da nossa ansiedade? Queremos portas abertas, respostas imediatas, milagres em velocidade de súplica. Mas a fé não amadurece com urgência. Ela cresce devagar, como semente enterrada. E o tempo, esse tempo que às vezes pesa, também nos molda. Noé talvez tenha se perguntado em noites de cansaço: por que ainda não choveu? Mas não desistiu, porque mais importante do que a chuva era a fidelidade de quem constrói, mesmo sem ver o fim. O tempo da construção é o tempo em que a alma se afina à vontade de Deus. É o tempo do invisível sendo esculpido no íntimo. É quando a madeira cede, mas a fé permanece. É quando o corpo cansa, mas o coração insiste. E esse tempo, por mais longo que pareça, é sagrado. Porque ao final não será apenas a arca que estará pronta para o dilúvio. Será o coração de quem soube esperar, com mãos firmes e esperança rendida. À medida que a arca se aproximava de sua forma final, já era possível vislumbrar o abrigo que ela se tornaria. Alta, sólida, envolta em betume, selada pela obediência e erguida com lágrimas e silêncio. Mas o que ela representava? Um sinal de punição? Uma ameaça ao mundo ao redor? Não. A arca era refúgio, não vingança. O projeto que Deus entregou a Noé não era um castigo travestido de madeira, era uma tábua de salvação num mundo que havia esquecido como ouvir. Era, antes de tudo, uma oportunidade de recomeço, um ventre de misericórdia em meio à corrupção. Deus não chamava Noé para se vingar do mundo, mas para preservar o que ainda podia florescer. E isso muda tudo, porque enquanto muitos viam naquela construção um absurdo, Deus via um gesto de cuidado. Um pai que, mesmo diante do juízo necessário, preparava abrigo para os que ainda respiravam com fé. Não havia ódio nas instruções. Não havia pressa em destruir. Havia dor, havia lamento, havia amor. E Noé entendeu isso. Sua missão não era erguer uma fortaleza contra os outros, mas um espaço sagrado onde a vida pudesse resistir, onde a fé pudesse repousar, onde os inocentes, os animais, os filhos, a esperança, pudessem atravessar o caos sem serem engolidos por ele. Quantas vezes confundimos os projetos de Deus com instrumentos de separação? Quantas vezes achamos que seremos poupados enquanto o resto é apenas castigado? Mas a arca não foi feita para excluir, foi feita para proteger. E essa diferença habita o coração dos que compreendem o amor divino. Noé não comemorava a destruição que viria. Ele não erguia a arca com vaidade. Ele a erguia com lágrimas, porque sabia que do lado de fora também havia pessoas, histórias, nomes. O justo não se alegra com a dor dos outros. Intercede. A arca era um sussurro de compaixão em meio ao ruído da perdição, uma vela acesa na caverna escura da humanidade. E Deus, mesmo ao anunciar o fim, oferecia um caminho de vida. Essa arca que se erguia sob o olhar incrédulo dos homens era, na verdade, a mais terna declaração de que a justiça de Deus nunca vem sozinha. Ela sempre traz consigo a misericórdia. Noé sabia. O que ele construía era refúgio. E talvez nesse entendimento silencioso, seu coração tenha encontrado um consolo maior que qualquer julgamento. Porque no projeto de Deus, a salvação sempre antecede a tempestade. A arca estava pronta. Anos de espera, trabalho, silêncio e fé haviam culminado naquela estrutura grandiosa, estranha e silenciosamente viva. Noé olhava para ela como quem contempla não apenas uma obra, mas um pacto. O último prego havia sido cravado, o último feixe selado com betume, e agora a ordem veio: entrar.
Os animais chegaram, 2 a 2, como que guiados por uma inteligência que não era visível aos olhos, mas sentida no espírito. Os filhos, suas esposas, a esposa de Noé, todos adentraram aquele ventre de madeira com passos pesados de reverência e temor. E então, a porta. A grande porta. O único ponto de entrada e saída daquela arca. Ela se manteve aberta até o último instante, como se ainda esperasse, como se ainda houvesse um convite silencioso àqueles que passavam por perto. Mas ninguém veio. E quando o tempo se cumpriu, não foi Noé quem a fechou, foi Deus. A Escritura é precisa, e o Senhor fechou a porta. Não como quem exclui, mas como quem sela. Como quem conclui um capítulo sagrado com o peso da eternidade. A porta que se fecha pelas mãos divinas não é sinal de punição, é sinal de proteção. Ali dentro, o mundo calava. Ali fora, o céu começava a mudar. Mas dentro da arca havia rendição. Uma entrega total ao plano que já não podia ser ajustado, alterado, interrompido. Era o fim do controle humano. A porta que Deus fecha é também o convite à confiança plena, a certeza de que, a partir dali, o que vier será conduzido pelas mãos daquele que vê além do caos. Talvez Noé tenha tocado aquela madeira uma última vez antes de Deus selá-la. Talvez tenha respirado fundo, em silêncio, sentindo o peso do que estava deixando para trás. Porque por mais que o mundo estivesse corrompido, ainda era um mundo conhecido. E agora ele navegaria o desconhecido. Quantas vezes também somos chamados a entrar em arcas invisíveis? Quantas vezes Deus nos chama a nos recolher, a confiar, a deixar que Ele feche portas que não temos coragem de fechar sozinhos? A porta que Deus fecha é segurança, não castigo. É o limite entre o antigo e o novo. É o corte entre o que nos feria e o que vai nos refazer. É o gesto de um pai que diz: agora deixa comigo. Ali dentro, o silêncio se fez inteiro. Não havia mais martelos, não havia mais vozes do lado de fora. Só a espera, o escuro e a fé. E assim, com a porta fechada, a arca selada. A jornada pelo invisível estava prestes a começar. Enquanto a porta se fechava sob a mão invisível de Deus, um som sereno ecoava dentro da arca, o respirar das criaturas. 2 a 2, em harmonia que ultrapassava a lógica dos homens, eles haviam entrado. O leão e a leoa, o cordeiro e sua companheira, o voo de aves no interior de um espaço que já não era terra, mas também ainda não era céu. Havia, ali, um cuidado que ia além da salvação do homem. Era o zelo de Deus pela criação inteira. No meio do juízo, Deus não esquece dos pequenos. Ele não olha apenas para a grande estrutura da arca, olha para os seres que nela habitam. E não apenas os humanos, cada animal, cada ave, cada criatura foi pensada, escolhida, conduzida. Como se dissesse: tudo que criei com amor, eu preservo com fidelidade. Em tempos onde a destruição parecia iminente, Deus ainda protegia o sopro da vida. E Noé, com olhos de fé e mãos de cuidador, recebia aqueles pares como quem recebe um tesouro. O rugido não assustava, o piar era oração. O caminhar lento dos animais se tornava liturgia silenciosa. Dentro da arca, a criação se aquietava em comunhão. Havia ali uma nova possibilidade, um recomeço. Quantas vezes, diante do caos, esquecemos que Deus também se importa com os detalhes? Com os frágeis? Com os pequenos? O cuidado com os animais na arca nos lembra que a misericórdia divina não é seletiva. Ela alcança o que respira. Ela se estende aos que dependem, aos que não compreendem o que está acontecendo, mas ainda assim são alvos do amor do Criador. Os casais entraram juntos, porque o propósito de Deus nunca é apenas preservar o agora, é permitir a continuidade. Ali estavam as sementes da renovação. Ali,
Dentro de um espaço limitado, repousava o mistério da multiplicação futura. E talvez Noé tenha olhado para aqueles pares e pensado: mesmo no fim, Deus pensa no amanhã. E é isso que a arca representava. Não apenas proteção contra a destruição, mas promessa de continuidade. Mesmo quando tudo ao redor parecia ruir, a criação, em sua diversidade e fragilidade, encontrava abrigo, porque Deus, em seu juízo, não esquece da ternura. E no meio do grande projeto de redenção, ele também cuida dos detalhes, dos passos lentos, dos voos curtos, dos silêncios que respiram. Na arca, cada vida era preciosa, e cada batida de asas era um lembrete de que o Criador ainda sonhava com a terra. E então, finalmente, o céu rompeu o silêncio. Primeiro, uma gota, depois, outra e outra, até que o céu inteiro se abriu, como quem não aguenta mais conter o peso das águas represadas. A terra, antes seca, começou a tremer. A arca, imóvel por tanto tempo, cedeu levemente sob as primeiras marés. Era o início de algo que nenhuma alma viva jamais havia visto. A chuva veio de cima. As fontes se romperam por baixo. O chão jorrou águas profundas como se o próprio coração da terra chorasse. O mundo afundava. Casas, árvores, caminhos, histórias, tudo submergia diante do juízo que por tanto tempo havia sido ignorado. Mas dentro da arca havia silêncio. Não o silêncio do medo, mas o da fé. Não o silêncio da dúvida, mas da rendição. O mundo gritava, mas ali dentro flutuava a confiança. Noé não sabia quanto tempo duraria. Não sabia aonde seriam levados. Não tinha mapas nem bússolas, apenas a certeza de que estavam nas mãos de Deus. E a fé era o leme invisível. Tudo ao redor estava submerso. Tudo o que era conhecido havia desaparecido sob as águas. Mas a arca não afundava. Ela flutuava, como um altar em movimento, como um templo navegando sobre as ruínas. Como o coração dos que confiam em Deus, mesmo quando tudo parece desabar. Quando as certezas se desfazem e resta apenas a presença sagrada, invisível, mas sustentadora. O dilúvio não era apenas juízo, era transição. Era como uma longa noite escura da alma, em que o velho mundo morria para que algo novo pudesse nascer. E dentro daquele ventre de madeira, a humanidade era resguardada. A vida esperava. A esperança era guardada em silêncio. Quantas vezes nossas próprias histórias parecem ser submersas? Quantas vezes sentimos que tudo ao redor afunda e que só a fé nos impede de naufragar? Nessas horas, o que nos mantém de pé não é o que vemos, é o que cremos. A arca era essa fé encarnada. Ela balançava, mas não cedia. Era levada, mas não quebrada, porque havia uma promessa selada em seu casco e a mão de Deus sobre suas águas. Enquanto o mundo se dissolvia em correntezas, dentro da arca, a vida ainda respirava. E a fé, como uma vela acesa num quarto escuro, continuava a brilhar. A chuva não cessava. Dia após dia, noite após noite, o céu permanecia aberto, como se chorasse as dores da criação. Por 40 dias e 40 noites, as águas caíram com persistência. Não como um momento isolado, mas como um processo, um ensino, uma revelação lenta, porque o tempo de Deus nunca é apressado. Ele é profundo. 40. Número que se repetiria nas Escrituras, sempre relacionado à espera, à purificação, ao deserto e à travessia. 40 dias de dilúvio, 40 anos no deserto, 40 dias de jejum. O tempo da transformação não é curto, é pedagógico. Na arca não havia janelas abertas para observar o caos, apenas a espera. A cada manhã, as águas cercavam. A cada noite, o som insistente da chuva. E mesmo assim, a promessa permanecia intacta dentro daquele ventre de madeira. Noé não sabia quanto tempo faltava. Apenas contava os dias com o coração rendido.
O tempo ali era mais do que cronologia, era lapidação. Deus não apenas inundava a terra, ele trabalhava os corações. Porque a arca, embora fosse um abrigo físico, também era um lugar de silêncio interior, onde a alma era confrontada com a espera, com a ausência de controle, com a certeza de que só resta confiar. Ali, cercados de águas por todos os lados, todos aprenderam que nem sempre o milagre é a chuva parar. Às vezes, o milagre é continuar crendo enquanto ela ainda cai. Quantas vezes em nossas vidas passamos por dilúvios que não cessam rapidamente? Quantas vezes o céu continua a chover mesmo depois de nossas orações mais profundas? É aí que a fé amadurece. Não na pressa da resposta, mas na paciência da permanência. Deus usava cada dia da chuva como um fio para tecer o novo. Por fora parecia destruição, por dentro era preparação. A cada noite vencida, a fé de Noé era moldada em outra camada de entrega. O tempo o envolvia como um cobertor silencioso, ensinando que confiar é, muitas vezes, esperar sem ver. 40 dias. Não por acaso, mas por amor, porque há promessas que só florescem depois de longas chuvas. E há almas que só aprendem a ouvir depois que tudo ao redor se cala. Na escuridão daquela espera, a fé respirava. E Deus, mesmo sem falar, ensinava. Os dias se acumulavam, as águas cobriam montes e vales, e a arca flutuava, não apenas sobre um mundo que morria, mas sobre um mistério que nascia. Ela já não era apenas abrigo. Tornara-se ventre, um lugar de gestação, um espaço onde a vida repousava envolta em silêncio e esperança. Como um útero sagrado, a arca guardava dentro de si a semente da nova humanidade. Lá dentro, o tempo se dilatava. Não havia pressa, não havia rota. Apenas o movimento lento da água e o compasso da espera. Era como se Deus, em seu cuidado, estivesse reconfigurando não apenas a terra, mas também os que seriam os primeiros a pisá-la novamente. Noé e sua família, ali confinados, viviam um tempo de transformação invisível. Cada dia na arca era como um dia no ventre, sem forma, mas com sentido. O caos havia ficado do lado de fora. Ali dentro, apesar do escuro e da clausura, o que se gestava era a continuidade da vida, o renascimento da história. E não é assim também conosco? Quantas vezes nos sentimos enclausurados, em silêncios profundos, como se nada se movesse? Mas há úteros espirituais que se parecem com prisões, há esperas que se confundem com esquecimentos. E, no entanto, Deus está gestando algo. Dentro da arca, as vozes eram poucas, os ruídos repetitivos. O cheiro de madeira, de animais, de humanidade em transição, era o cheiro do provisório, mas também era o cheiro do sagrado. Porque não há nada mais divino do que o tempo em que Deus forma, mesmo quando ainda não revela. A arca balançava, mas não naufragava, porque Deus sustentava não apenas o casco, sustentava a promessa que havia ali dentro. Noé talvez não soubesse o dia exato em que pisaria em terra firme, mas a cada manhã, ao abrir os olhos no interior daquela câmara viva, ele lembrava: Deus ainda está aqui. Era como estar dentro do coração de Deus, como ser guardado pela própria fidelidade do Criador. E quando a arca se tornou útero, também se tornou templo. Não havia altar visível, mas cada respiração era adoração. Cada silêncio era sacrifício. Cada momento de espera, uma oração sem palavras, porque a esperança, mesmo sufocada por águas, ainda pulsa. E a arca, envolta em marés e promessas, seguia seu curso. Como segue o ventre até o dia do nascimento. Como segue a fé até o dia da revelação. A arca seguia seu curso, suspensa entre céu e abismo. Lá fora, o mundo permanecia submerso. Lá dentro, o tempo se alongava como um fio de ouro entre dias que pareciam iguais. Mas havia no alto daquela estrutura de madeira e silêncio
um único ponto de visão, uma janela, uma única abertura, e ela não estava nas laterais, nem no chão, nem à altura dos olhos, estava no alto. Como se Deus quisesse ensinar, no detalhe da arquitetura sagrada, que em tempos de escuridão não se olha ao redor, se olha para cima. A única janela da arca apontava para o céu. Não para o que se perdia, mas para o que permanece. Não para os escombros do mundo antigo, mas para a luz que ainda é promessa. Noé, ao se aproximar dela, talvez tivesse que erguer o olhar. Talvez precisasse, com esforço, subir e inclinar o corpo. E ali, por um instante, ver um facho de luz, um céu se abrindo entre nuvens. Era pouco, mas era tudo. Porque em tempos de espera, basta uma fresta de esperança. Não era o céu todo, era um retalho de luz. Mas era o suficiente para lembrar que acima das águas, Deus ainda reina. Quantas vezes nossas almas também se veem cercadas por águas escuras? Quantas vezes procuramos saída nas laterais da vida, nas respostas humanas, nos atalhos, nas distrações, e só encontramos mais dilúvio? Mas Deus, em sua sabedoria silenciosa, coloca a janela no alto. Como quem diz, quando tudo ao redor parecer perdido, eleve os olhos. E esse gesto, tão simples, torna-se sagrado. Porque levantar o olhar é um ato de fé, é uma oração muda, é uma lembrança de que a salvação não vem da lógica, nem da força, nem do controle. Ela vem do alto. Aquela janela pequena e solitária era a alma da arca, era o respiro da esperança, era a única parte que permitia a luz tocar o interior da espera. E talvez, ao olhar para o céu através dela, Noé tenha sorrido. Não porque tudo estava resolvido, mas porque ainda havia céu. E onde há céu, há Deus. E onde há Deus, mesmo a escuridão é prenúncio de dia. As águas já não rugiam como antes. A tempestade cessara, mas a terra ainda dormia sob a vastidão líquida. A arca repousava agora sobre o monte Ararat, como um altar silencioso erguido entre céu e lama, e dentro dela, Noé escutava mais do que nunca, não as águas, mas o tempo. O tempo de Deus, que nunca se apressa, mas nunca se atrasa. Então ele enviou um corvo. A ave negra voou e não voltou, pairava de um lado para o outro, mas não trazia sinal. Talvez tenha encontrado descanso sobre carcaças flutuantes, sombras do que fora o mundo. O corvo partiu, mas não revelou. Era inquieto. Era livre, mas vazio. Era presença sem resposta. Depois, Noé enviou uma pomba. Ela foi e voltou. Suas asas traziam a verdade do que ainda não se via. Nada ainda florescia, e ela retornou, como quem diz, ainda não é hora. Noé a acolheu, esperou mais 7 dias. 7 como os dias da criação, e a enviou outra vez. Dessa vez, ela voltou com um ramo de oliveira, um símbolo de vida, de alívio, de aliança. A pomba não apenas voltou, ela anunciou. Trouxe no bico o sinal do recomeço, e Noé compreendeu. A esperança não está no primeiro voo, está na espera certa, no tempo certo, no retorno que traz verdade. O corvo representa o impulso, a pressa, o ir sem saber se é hora. A pomba representa o discernimento, a sensibilidade de quem voa, mas retorna, se necessário for. E como precisamos desse discernimento em nossas próprias esperas, quantas vezes lançamos nossos corvos, decisões apressadas, palavras sem direção, ações sem escuta? E quantas vezes esquecemos de ser como a pomba, que vai, mas sabe quando voltar, que voa, mas carrega sinais de paz? O discernimento espiritual não está em agir muito. Está em saber quando agir e saber quando esperar. Noé, em sua maturidade silenciosa, sabia: não se desce da arca antes da hora. Mesmo que o coração queira tocar o chão, mesmo que a ansiedade peça urgência, é preciso aguardar o sinal, é preciso confiar que Deus, mesmo em silêncio,
Ainda fala pelos ramos, pelas aves, pelos pequenos sinais. E quando a pomba voltou com o ramo, a alma de Noé também floresceu, porque era Deus dizendo baixinho: está chegando o tempo novo. E os que esperam nele nunca esperam em vão. O chão finalmente apareceu. Depois de tantos dias suspenso entre águas e esperança, o mundo mostrou seu rosto de novo, úmido, silencioso, como quem desperta de um longo sono. As águas se recolheram, a arca parou. E Noé desceu. Os pés que por tanto tempo caminharam apenas sobre madeira, agora tocavam a terra como se tocassem uma promessa. Não havia multidão, não havia aplausos, apenas o som das criaturas voltando à liberdade, o sopro de um vento novo e o coração pulsando mais devagar. E antes de plantar, antes de construir, antes mesmo de explorar, Noé ergueu um altar. Era o primeiro gesto. A primeira ação fora da arca não foi conquista, nem pressa, nem celebração vazia. Foi adoração. Porque quando a alma reconhece que só chegou onde chegou por misericórdia, o primeiro impulso é dobrar os joelhos e oferecer e agradecer. O altar de Noé era simples, como tudo o que vem da fé, feito de pedras, talvez ainda molhadas, com mãos cansadas mas gratas, e sobre ele um sacrifício. Não pela culpa, mas pela gratidão. Não para convencer Deus, mas para reconhecer Deus. E a Bíblia diz que o Senhor sentiu o cheiro suave daquela oferta. Um cheiro que não vinha apenas do fogo, vinha do coração de Noé. O aroma do novo começo. O perfume de uma fé que atravessou águas, silêncios, zombarias e esperas. O altar representava mais do que um gesto religioso. Era a consagração do tempo novo, a santificação da terra antes de qualquer outra ocupação. Era como dizer: tudo recomeça por ti e contigo. Quantas vezes, ao sairmos de nossos próprios dilúvios, queremos correr, agir, compensar o tempo? Mas Noé nos ensina: o recomeço mais seguro é aquele que começa com adoração, porque não há futuro verdadeiro fora da presença de Deus. O altar, naquele momento, era mais do que um símbolo, era um perfume que subia, um silêncio que falava, uma memória gravada no céu. E Deus, ao sentir aquele cheiro, reafirmou sua aliança. Como se dissesse: o que começa com adoração, eu sustento. E ali, entre pedras, terra úmida e sopros de paz, Noé consagrou o mundo que nascia, com um altar, com um gesto, com um coração que sabia: o novo só floresce se for semeado em gratidão. O céu, que por tanto tempo derramou juízo, agora se abria em paz. Não havia mais trovões, não havia mais o som das águas batendo com fúria nos montes. O silêncio da nova terra era suave, como quem respira após o pranto. E então, no horizonte ainda úmido, surgiu um arco, cores repousando sobre as nuvens, luz atravessando gotas remanescentes. Era como se o céu escrevesse, com delicadeza, uma promessa visível. O arco-íris, não apenas um fenômeno, mas um pacto, uma aliança silenciosa entre o Criador e a criação. Deus disse: nunca mais as águas se tornarão dilúvio para destruir a carne. Este é o sinal da minha aliança com vocês. O arco era mais do que beleza, era memória. Memória de um Deus que, mesmo justo, é eternamente misericordioso. Era como se o próprio céu dissesse: lembro do que passou, mas o que vem será diferente. E Noé, ao olhar para o alto, talvez tenha sentido as lágrimas se misturarem com o brilho daquele sinal. Porque o arco não era apenas para ele, era para os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Era para todos os que um dia olhassem para o céu em meio à dúvida e se lembrassem: Deus fez um pacto. Deus não esquece de quem guarda. Quantas vezes, após nossas próprias tempestades, ainda tememos um novo dilúvio? Quantas vezes, mesmo depois do livramento, o coração vacila?
Mas Deus não apenas age, ele sela. Ele assina o que promete. E o arco no céu é esse lembrete. A fidelidade dele está acima das nuvens que restaram. A aliança não depende do merecimento, depende da graça. O arco não repousava sobre Noé, mas sobre o mundo, como se cobrisse a terra inteira com cores de reconciliação. E ainda hoje, quando vemos esse mesmo sinal nos céus, é como se ouvíssemos, no íntimo, um sussurro antigo. Ainda estou aqui, ainda lembro, ainda cuido. O arco era o abraço do céu sobre uma terra que chorou. Era a assinatura divina sobre a nova página da humanidade. E cada cor, cada curva, dizia 100 palavras. Você sobreviveu. E eu continuo com você. A terra, enfim, era novamente habitável. As águas haviam recuado. O altar havia sido erguido. A promessa havia sido selada no céu. Mas a vida precisava seguir. Não com euforia, não com pressa, mas com raízes. E Noé plantou. Não uma torre, não uma fortaleza, não um monumento ao seu próprio nome. Plantou uma vinha. O gesto é simples, quase discreto, mas profundamente simbólico. Depois do dilúvio, da espera, da fé e do altar, veio o gesto de semear. A vinha é símbolo da continuidade da vida, da bênção da terra, da celebração e também da vulnerabilidade humana, porque plantar é sempre um ato de confiança. É entregar uma semente à terra e crer que no tempo certo ela florescerá. É aceitar que o amanhã começa com gestos pequenos. Noé, agora fora da arca, era também outro homem. Não o mesmo que cortara a primeira madeira. O tempo o havia moldado. A água o havia purificado. A espera o havia amadurecido. E agora, com mãos que haviam construído e adorado, ele cultivava. Mas junto da bênção, também veio a queda. A vinha deu fruto. O fruto foi transformado em vinho. E Noé, em sua humanidade, embriagou-se, adormeceu. Exibiu sua nudez, e a Bíblia registra esse momento sem filtros, não como acusação, mas como revelação. Mesmo o justo também tropeça. Mesmo o que foi preservado também fraqueja. Mesmo os que andaram com Deus também erram. Mas isso não anula a fé, não apaga a jornada, não cancela o altar. É apenas o lembrete de que a história de salvação é feita com pessoas reais, com gente que crê e cai. Com homens e mulheres que ouvem a voz de Deus e depois precisam de misericórdia outra vez. Noé plantou uma vinha e com ela plantou também a verdade sobre a condição humana. A salvação não nos torna perfeitos, nos torna conscientes de que sem Deus, até o vinho da bênção pode nos desnudar. E ali, entre videiras e fragilidade, segue a história, segue a humanidade, segue a promessa. Porque Deus não desiste dos seus, e mesmo quando o justo tropeça, ele permanece. Fiel, presente, paciente, como uma vinha que precisa ser cuidada, como um coração que precisa todos os dias lembrar: a fé é dom e também escolha. E agora que a última gota do dilúvio já secou na memória do chão, agora que a arca está vazia e repousa como testemunha antiga sobre o monte, agora que Noé plantou, caiu e mesmo assim permaneceu. Silenciosamente, a história se recolhe ao seu ponto mais profundo: a fé como estrutura. Durante 200 minutos de caminhada, ouvimos o som da madeira sendo cortada, sentimos o cheiro do betume selando as frestas, percebemos o balançar da arca no ventre das águas e respiramos o mesmo ar que fluiu dentro daquele abrigo. Cada detalhe não foi apenas narrado, foi sentido como oração. A arca, nesse percurso, revelou-se mais do que uma embarcação. Foi estrutura espiritual. Uma metáfora viva da fé que se constrói antes da tempestade, que permanece durante o caos e que resiste até que a terra reapareça. A fé de Noé não estava nos sinais, mas na palavra. Não nas evidências, mas
na obediência. Talvez agora, enquanto você repousa, essa pergunta toque suavemente o seu coração. O que você tem construído em silêncio? Quais as frestas que precisam ser seladas pelo betume da graça? Em que parte da espera sua fé se encontra? Porque todos nós, em algum momento, somos chamados a erguer uma arca invisível, uma estrutura de confiança que só se sustenta quando firmada na palavra que Deus sussurra ao nosso espírito. E mesmo que zombem, e mesmo que o céu demore, e mesmo que tudo ao redor pareça afundar, a fé, se for construída com constância, paciência e esperança, será o que nos manterá de pé, não com pressa, não com respostas fáceis, mas com o silêncio da certeza. O consolo mais doce que podemos carregar é este. Mesmo em tempos de juízo, Deus prepara um refúgio. Mesmo quando o mundo afunda, a fé ainda flutua. E talvez, enquanto você me ouve, a sua alma esteja exatamente nesse momento, entre o cansaço da espera e o desejo de recomeçar. Então, feche os olhos se quiser e deixe que essa história continue dentro de você. Porque se sua vida fosse uma arca, o que ela carrega hoje? E será que a estrutura em que você repousa tem a fé como alicerce? Essas perguntas agora podem repousar com você, suavemente, como quem deita à sombra do Altíssimo, em paz. Se esta jornada pela palavra e pela dor dos tempos antigos, como foi com Noé, guiando um povo cansado sob o calor escaldante do juízo, cercado por zombarias, silêncio e obediência solitária, tocou seu coração, eu ficarei profundamente grato por um clique silencioso no botão de curtir. E se quiser caminhar outras noites ao lado da fé, inscreva-se. Porque este canal não é apenas um lugar de histórias, é uma arca invisível, um abrigo para almas que buscam paz quando o mundo se cala. Talvez agora você esteja deitado, ouvindo minha voz como se fosse a brisa de Deus, acalmando as águas do seu interior. Talvez, como Noé, você tenha esperado por respostas, construído em silêncio, chorado em segredo. Mas saiba, você não está sozinho. Assim como a arca flutuou sobre o caos, sua fé também pode atravessar o que parece impossível. Que o Senhor te guarde, que Ele feche com suas próprias mãos as portas que precisam ser seladas. Que Ele te sustente nas esperas longas, nos voos da pomba, no altar da gratidão. Boa noite, e que seus sonhos sejam doces, como a promessa que brilha no arco de cada amanhecer.